Olha aí, galera, Jorginho vai ou não vai para o jogo na próxima quinta-feira? Como é que anda a real situação do nosso volante, jogador importantíssimo, né? Quando o Jorginho se lesionou, a queda técnica do Flamengo se tornou acentuada, embora alguns não concordem com isso, mas é fato, gente, é fato, tá? Bora falar sobre a situação do jogador e qual a real condição dele performar na próxima quinta-feira. Gente, teve episódios de violência terríveis no jogo de domingo entre Flamengo e Vasco, e eu quero destacar dois aqui pra vocês, que realmente a coisa é chata demais. E o Júnior, né, cara? O Júnior, nosso Leão Vigil do capacete, fez críticas abertas a respeito das decisões do Felipe Luiz. Porra, que é isso? O Leão Vigildo soltou o verbo, cara. E teve a bola de ouro, o Dembélé, o francês, foi eleito aí o melhor jogador do planeta, mantendo ali o Vini Júnior na 16ª colocação. Como é que pode isso, cara? E o Neymar, né? Como é que fica nessa história? E o Neymar, como é que fica nessa história? Claro que eu vou falar também sobre a exclusão do Felipe Tereza, né, do Flamengo, foi retirado gentilmente pela porta dos fundos, entre tantos e tantos assuntos. Mas antes, gente, muito obrigado, bom dia, boa tarde e boa noite, saudações brunegras. Meu nome é Fábio Saúz, este é o meu canal Fla Cegueta. Peço que quando você estiver comigo assistindo meus conteúdos, que dê um like, principalmente neste vídeo por agora, se inscreva no canal também, compartilhe o conteúdo e bora lá, dá aquela hypada maneira e tamo junto, valeu, gente, vamos lá. Tanto assunto, né, cara? Eu quero começar com a questão do Bola de Ouro, tá? Porque é um assunto que é mais lá pra fora, não tem muito a ver com a gente não, mas como o Vini, né, que sempre é cotado entre os melhores e era até então o atual melhor jogador do mundo, pelo menos pela FIFA, ele ainda continua sendo, né? O prêmio de ontem foi pela France Football. Cara, o Vini, 16ª colocação. Justo isso, gente? Justo? Vamos lá, o Dembélé foi eleito Bola de Ouro. E como profetizou o presidente do Barcelona lá em 2019, ele de fato é o melhor jogador e muito melhor que o Neymar. O presidente do Barça falou isso naquela ocasião, levou pedrada pra tudo que é lado e tá aí, o Neymar sequer chegou perto da bola de ouro e hoje o Dembélé é o top 1 neste quesito aí. A questão é que o Vini tá na 16ª colocação pela France Football. Há quem diga que é aqui político, né? A questão política do Vini o acaba prejudicando frente à bola de ouro, pois teve aquele atrito no passado por conta da eleição do espanhol, e o Vini ficou lá para trás, depois a FIFA corrigiu e deu ao The Best ao Vini, enfim, tem guerra política ali de bastidor, mas o futebol do Vini Júnior, vamos lá gente, vamos combinar uma parada aqui, não é tão ruim a ponto de manter o nosso cria na 16ª colocação. Mas também não é tão excelente a ponto de colocar o Vini como o melhor do mundo. Nem entre o segundo nem entre o terceiro. Pra mim o Vini tá ali na 4ª, 5ª colocação. 16ª é sacanagem, gente. É sacanagem. Mas aí, cara, é aquilo, ó. O Vini, infelizmente, ele montou um cenário muito desfavorável pro lado dele, porque a gente sabe que a Europa é um continente completamente problemático, tá? Em algumas questões, as quais a gente não precisa ficar citando. E o Vini, ele paga o preço pela sua militância. Eu não daria a bola de ouro para o Vini, mas evidentemente deixaria ali no top 5, sem sombra de dúvida, gente. Sem sombra de dúvida. Mas vamos lá. Vini, tamo junto. E se por acaso tu ficar bolado com a Europa, vem pro Mengão, porque aqui no Ninho, o Urubu tá com as asas abertas, pronto para te receber. Nação, o Júnior Leovegil do capacete fez críticas abertas a respeito das decisões do Felipe Luiz ontem no programa Seleção Sport TV, e ele foi bem claro, principalmente na questão da escolha pelo Ayrton Lucas na lateral esquerda e não pelo Matias Vinha no clássico contra o Vasco. Gente, era um consenso geral. Todos queriam a presença do Matias Vinha, ele preferiu o Felipe, o Ayrton Lucas. Assim, o Vinha, ele tem condição física, técnica e tática. Ele tá tranquilo, ele tá de boa e vem jogando na seleção uruguaia como titular. Por que não joga no Flamengo? Foi o que o Júnior falou. Para estar no clássico contra o Vasco, o jogador tem que apresentar o 100% de condições em todos os aspectos, todos os parâmetros. E o Vinha, naquele momento, apresentava. E não o Ayrton Lucas. Por isso que a escolha pelo Ayrton foi errada, segundo o Júnior. Maneiro, cara, o Júnior falou aquilo que eu venho falando, que eu tenho certeza que você também pensa, e graças a Deus que o Júnior falou, já que ele tem um holofote à sua disposição, que é a Sport TV e o Grupo Globo. Espero que o Felipe
ouça a voz da experiência, a do Leo Vegildo, por exemplo, e nas próximas escalações repense as suas decisões, porque tudo bem, ele pode até usar o Ayrton Lucas, mas, cara, também tem o Vinha que é muito bom jogador, apesar de no clássico contra o Vasco, o Vinha não jogou tão bem não, mas também entrou no segundo tempo, numa correria que só tava numa pegada diferente, numa rotação diferente. A gente quer o Vinha como titular, tá? É isso que a gente está pedindo. Então tomara que o Felipe, nas próximas decisões, faça a coisa certa, nos próximos jogos faça a coisa certa. Falando em coisa certa, a Conmebol puniu o Internacional pela chuva de papel picado no jogo contra o Flamengo, jogo da volta lá da Libertadores, fase de oitavas de finais, só que a punição foi de $30 mil, cerca de R$160 mil. O Conmebol pode ficar aí esperando sentado que eles não vão te pagar não, filhos. O Internacional historicamente não paga absolutamente nada, tá devendo dinheiro do Thiago Maia até hoje. Punição de $30 mil, foram 2 artigos que o Inter foi condenado, um no valor de 10 mil, outro no valor de 20 mil, tá? 30 mil, então vão ter que pagar. Para mim, tiraria mando de campo, né? O que eles fizeram aí foi coisa muito séria, atrasou o jogo em quase meia hora. Mas sabe como é que é a Conmebol, né? A Conmebol, ela mede o peso de um lado para um time, mede o peso de outro lado para outro time, tudo a revelia ao seu bel prazer. Felipe Tereza, gente. Felipe Tereza, nosso cria do Ninho, 19 anos, teve seu contrato rescindido com o Flamengo por indisciplina, problema de bastidor. Moleque bom de bola, né? Como é que pode, né? Moleque bom de bola, de futuro, craque, artilheiro, decisivo, moleque, porra, impetuoso, talentoso, mas cadê o tutano dentro da cachola, né? Cadê o cérebro, meu irmão? Cadê a percepção de mundo? Não tem. Flamengo decidiu rescindir o seu contrato, e olha que o Tereza estava com um contrato até meados do ano que vem, estava perto de acabar mesmo. Olha aquilo, talentoso, cara. O Flamengo poderia ter renovado, e se não tivesse espaço para ele entre os profissionais, o colocaria no mercado, através de uma venda ou de um empréstimo para algum clube europeu. Assim ele valorizaria demais, pois todo mundo sabe que o Felipe Tereza é muito bom atacante. Ele foi um dos decisivos no primeiro título mundial ano passado, lá contra os caras lá da Grécia, né? Enfim, o Flamengo foi campeão do mundo, sub-20, ele foi um dos pilares daquela conquista. Vira e volta o Felipe Tereza, vem fazendo seus gols, fez um gol contra o Grêmio na casa do Grêmio ano passado, estreando como profissional do Flamengo. Enfim, bom atacante, mas problemático, brigão, encrenqueiro e indisciplinado. Esses foram os argumentos que o Bruno Pivetti levou ao Alfredo Almeida, diretor da base sub-20 do Flamengo, e decidiram mandar o moleque embora. Agora o que vai acabar acontecendo? Fatalmente ele vai acertar contrato com outra equipe qualquer e daqui a pouco vamos ver esse menino voando por aí. Tomara, cara, tomara que o moleque aparentemente merece coisas boas na sua carreira enquanto jogador de futebol. Nação, episódio ruim demais acerca do jogo de domingo Flamengo e Vasco. Olha aqui, a violência está voltando, embora a TJF tenha sido suspensa novamente por 2 anos, parece-me que a violência no futebol, principalmente no Rio de Janeiro, está voltando e voltando com tudo, cara. Cara, os flamenguistas espancaram uma vendedora de doce na porta do Maracanã, tá de sacanagem, né, cara? Covardes rubro-negros, meu irmão, covardes rubro-negros, meteram a porrada numa vascaína só porque a mulher tava com a blusa do Vasco. A Mona Lisa, vendedora de doce, uma menina que transita no Rio de Janeiro pra tudo que é lado, faz um trabalho belíssimo, ela tem ela organiza por conta própria não sei ao certo como é que se fala, um canil, que ela cuida de 80 cachorros de rua, meu irmão. Ela cuida de aquele tipo de gente que acolhe os cachorros desamparados para cuidar. E ela vive de doação, vive de vender doce. Ela circula o Rio de Janeiro inteiro vendendo seus doces. Inclusive, já teve no Ninho do Urubu na porta vendendo. E galera lá conhece ela, já teve na porta do CT do Fluminense também. Cara, ela é conhecida, ela zanza pra cá e pra lá. Se der mole, você do Rio já até comprou um doce com ela e nem sabe. Pô, cara, a menina foi lá, vendeu seus doces no clássico, na porta do Maracanã, chegou lá, bateu de frente com os bárbaros rubro-negros e os caras meteram a porrada, arrancaram um dente da mulher, deixaram ela com o olho todo roxo. Pô, tá de sacanagem. Roubaram a mercadoria, destruíram o carrinho, fizeram mó sacanagem, mó inferno. Pô, brincadeira, gente. É triste, gente, é triste. Nessa hora aí não tem camisa não, filho. Até porque ninguém tem direito de bater em ninguém por conta de clube de futebol. Nós temos que ser rivais e, entre aspas, inimigos dentro das 4 linhas, na questão esportiva do
jogo e não fora delas. Eu tenho amigo vascaíno, tenho amigo tricolor, botafoguense, tenho amigo corintiano, tenho amigo grêmio, tem tudo, filho, e tô de boa. Porque eu, na condição de ser humano, vou espancar um outro só porque o outro torce para um outro clube. Nada a ver, né, gente? Bando de marginal covarde. Esse rubro-negro safado, velho. Então, coitada da Mona Lisa, ela fez a reclamação na rede social com toda a razão. Tomara que ela tenha um apoio, inclusive, do Flamengo. O Flamengo tem que acolher a Mona Lisa e levantar a vida da menina e, por consequência, manter o seu projeto de acolhimento aos pets vivo. O Fábio, goleiro do Fluminense, tem ajudado ela, mas é pouco, gente. A turma tem que ajudar. A turma que pode tem que ajudar. Outro episódio de violência aconteceu em Brasília. Um torcedor vascaíno foi esfaqueado por outros bárbaros rubro-negros. Tô falando mesmo, tô trazendo um episódio de violência promovido pela nossa torcida, pra tu ver que não tem clubismo nesse quesito, não. Encontraram o vascaíno no ônibus, forçaram o cara a tirar a camisa, o cara se recusou, o vascaíno se recusou, os flamenguistas foram lá, meteram a faca no bucho do cara, o cara estribuchou e morreu. Lamentável, né, gente? É isso que eu tô falando. Os episódios de violência me parece que estão descambando. Isso é muito ruim. Voltar para as questões do Flamengo para arrematar o assunto Libertadores. Quinta-feira tem decisão e o Flamengo hoje vai fazer o seu último treino, né? O Flamengo treina hoje e, se eu não me engano, já vai partir para a Argentina, né? Eu não sei se vai amanhã de manhã. Eu sei que hoje tem um treino importantíssimo, tá, gente? E o Jorginho vai ser assim. Hoje vamos ver se o Jorginho tem ou não condição de estar no jogo. A verdade é que o Jorginho ele vem treinando, diferente do Alexandre. O Jorginho vem treinando e ele fatalmente estará relacionado, porque o Flamengo vai da Argentina direto para São Paulo, porque tem jogo contra o Corinthians no final de semana. Então o Flamengo não volta para o Rio, só depois do jogo contra o Corinthians. Nesse caso aqui, por mais que o Jorginho seja relacionado, não é garantia que ele esteja em campo na quinta-feira. Tá, ele estará com o grupo, mas jogará domingo, provavelmente. Mas a questão que fica é, tem condição de jogar quinta-feira? Deve ter, gente, deve ter, porque ele está treinando. Ontem saiu uma fotografia dele lá no DM, deitado numa maca, recebendo massagem lá com o fisioterapeuta, mas era uma coisa normal, tava lá sendo preparado. Eu sei que é o seguinte, nós temos que torcer muito pelo retorno do Jorginho, pois é fato que a queda técnica do Flamengo despencou com a saída do Jorginho. O meio-campo do Flamengo, composto por Jorginho, Saul e Arrascaeta, estava para lá de equilibrado. Bastou sair uma dessas peças que o negócio desandou. E o pior delas, saiu a principal delas, peça que é o Jorginho, cara. Eu tratei deste assunto recentemente aqui no canal e levei uma pedrada. A galera tá falando que não, mas os números estão provando. Percebe aí. No instante que o Jorginho se lesionou, o Flamengo começou a perder pontos para Grêmio, perdeu pontos para Vasco, o Flamengo jogou uma Libertadores que poderia ter feito um placar mais elástico e assim por diante. Concordo? Então sim, é uma queda técnica no meio-campo do Flamengo. A gente sabe que se ganha jogo no meio-campo, tá? Se ganha e se perde jogo no meio-campo. O Flamengo perdeu pontos por causa do meio-campo e empatou com o Vasco a mesma coisa por conta do meio campo. Então o Flamengo sim sofre uma queda técnica com a ausência do Jorginho, infelizmente. Se tiver que apostar, sim, eu acho que ele vai pro jogo na quinta-feira. Na quinta-feira ele vai pro jogo e tomara que esteja em boas condições. Vamos aguardar e saindo novidade a gente vem aqui trazer para vocês. Tá certo, gente? Então é isso aí. Essas foram as informações deste vídeo. Muito obrigado e continue acompanhando o canal. Daqui a pouco tem mais notícias, daqui a pouco tem mais informação e tem a live todo dia acontecendo por volta das 18 horas aqui no canal Flacigueta. Tamo junto, gente. Obrigado e vamos seguir atualizando tudo que diz respeito ao mais querido sempre. Valeu!